eu tinha preparado um roteiro sobre as questões básicas da formação do modernismo e as comparações que são, vamos dizer assim, mais básicas, mais fáceis de identificar sobre as diferenças entre a atitude do que é contemporâneo em relação ao moderno. Só que, evidentemente, eu vou ter que pular algumas coisas. E eu acho que falar sobre a formação do modernismo, a gente pode já levar em consideração assim, duas ou três questões e vamos começar no moderno, vamos começar no século XIX, século XX. Vamos começar no século XX. Agora, eu queria antes falar o seguinte, eu recomendo muito esse livro, porque para as pessoas que querem, para quem quer começar e para quem quer continuar, é um livro muito bom, chama-se A Nova Arte, do Gregory Batcock, que são entrevistas de textos, são textos, na verdade, com muitos teóricos e até artistas falando de... Esse é um livro da década de 70, eu acho, talvez 80. Mas o que eu acho importante a gente começar a conversar... Aqui tem um texto, eu trouxe por causa desse pequeno texto, mas eu vou resumir. Que é um dos textos que eu acho assim, mais simples e profundos sobre essa questão, bom, a questão geral da arte, mas que é tão sutil e ao mesmo tempo clara, sutil e clara, por incrível que pareça, né? Mas tem isso. É que eu vou começar falando eu mesmo. Bom, a questão que nós temos que lidar, como qualquer outra questão da cultura, é que a arte é uma linguagem, né? Então ela tem os seus códigos, ela tem as suas regras, tem a sua gramática, né? E isso é um processo, evidentemente, que vem desde quando a arte nem sequer tinha nenhuma noção do que seria a arte, né? E eu acho que a arte só toma noção de que ela realmente é arte no Renascimento italiano. Nós somos os seres humanos atuais, né? Nós temos um tal número de conhecimentos e, portanto, de linguagens que tudo se torna cada vez mais específico, né? A questão mais interessante da arte e que permite uma compreensão melhor dessa, vamos dizer, diferenciação entre o moderno e o contemporâneo é que a arte talvez não, eu acho, e inclusive tenho lido muito sobre isso, é o único campo do conhecimento humano, que não é, vamos dizer, verbal. Ele não parte de um conhecimento que pode ser especificamente explicado, né, como a matemática ou como a história. Quer dizer, nós sabemos que a história também é extremamente ambígua e, como disse muito bem Machado de Assis, aos vencedores as batatas, né? Quer dizer, as histórias são escritas e reescritas também de uma maneira muito conforme quem está escrevendo, quem está no poder, né? Mas a arte, ela tem uma conjunção que essa é a questão que a gente tem que ter em mente, pelo menos que eu tenho em mente quando estou pensando nesse assunto, é que a arte, ela é a junção de uma linguagem extremamente lógica e coerente, né? Você pode fazer um estudo da história da arte, você pode ter uma percepção de como que a história da arte se desenvolve, quais são as influências, quais são as questões políticas que interferem nisso tudo, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que não pode ser colocada verbalmente, que é a emoção.
Então, quando um artista está trabalhando, e o crítico e o público com a arte, existe uma questão que é a seguinte: você tem um objeto de estudo na sua frente que você pode, em princípio, colocar 1.1, 1.2, 2.1. Você pode fazer uma leitura absolutamente lúcida e clara do que aquilo significa naquela época, qual era a questão do conhecimento humano, então, a política que tinha, de onde que veio, qual eram as questões que abordam todas as estruturas, né, desse conhecimento lógico. Mas tem uma outra coisa, que é o que o artista está colocando, que ele não domina, porque ele está falando da emoção dele, né? Então, se o próprio artista não domina, quem é que vai dominar? Em princípio, vamos dizer que todos nós dominamos, porque nós entramos em contato com aquele conteúdo emocional e, juntando todo o conhecimento que nós vamos adquirindo a respeito da linguagem, das regras, linguagem da história da arte, você pode, vamos dizer, tentar fazer uma junção entre o que é lógico e o que é absolutamente intuitivo, emocional, não lógico do objeto de arte. E isso é uma coisa muito complicada e extremamente rica, porque é isso que difere a arte de todos os outros campos do conhecimento. Não há nenhum outro campo de conhecimento humano em que essa junção da lógica, da própria estrutura da linguagem, das bases da sua, vamos dizer, realização como projeto, né, durante séculos, ela, ao mesmo tempo, ela está trazendo uma coisa que tem muitas dificuldades. Primeiro é que a questão de quando foi produzida essa obra, né? Essa obra foi produzida quando nem sequer imaginava que pudesse ser chamada de arte, no Paleolítico ou no Neolítico. Há uma brutal diferença entre o Neolítico e o Paleolítico, né? O Neolítico é aquele bisonte que as pessoas atacavam e jogavam flechas enfim, ela estava ali de alguma forma. É difícil nós sabermos, porque não tinha nenhuma informação a não ser a própria obra, a própria coisa da arte, que não era arte, e também o que você percebe em relação a aquelas pessoas que estavam lidando com aquilo, né? Então você percebe que aqueles bisontes eles eram muito machucados, destruídos. Por exemplo, tem uma escultura de um urso que foi descoberta numa das cavernas e a cabeça do urso tinha sido decepada. Essa história, por exemplo, há duas possibilidades entre 800 mil, né, da gente perceber que o ataque que se fazia àquelas imagens quase realistas, né, vamos ficar com os bisontes, tinha as flechas, tinham as figuras, né, algumas, que aquilo poderia ser um treinamento para a pessoa saber onde vai atacar o animal que servirá como comida. E isso tem na história da arte, tem uma questão muito importante, tem um item muito importante em que, na arte assíria, há na magnífica... Bom, todas são magníficas, né? Mas na arte assíria há um relevo em que tem uma leoa sendo flechada, ela tem uma flecha. E a flecha está na coluna vertebral. E ela está com as duas patas dianteiras em pé e o corpo arrastando. Quer dizer, aquilo é também um ensinamento, né? Só que esse ensinamento é feito com tal requinte que você nem pensa no ensinamento, né? Aquilo é tão deslumbrante, é tão bem feito, a questão do tempo, né? Então a gente fica pensando que
como é que a gente pode ver também outras questões? Porque as questões políticas, né? A gente vê, por exemplo, vamos voar de um lado para o outro. Não, vamos voltar ao Neolítico, né? Por que o Paleolítico era aquela questão toda realista, né? Daquelas formas inacreditavelmente próximas, né? Da realidade com a qual as pessoas tinham que conviver, né? E quem seriam esses que eram os artistas? Seriam xamãs? E tudo não se sabe. Mas aí, de repente, o que acontece? No Neolítico, as imagens passam a ser quase abstrações infantis, né? É uma coisa assim, são linhas, né? A linha da planta, a linha do corpo, a linha do animal, os chifres, um traço, com 4 traços. Por que teria acontecido essa modificação, né? Há uma explicação, entre outras, vou insistir nas 800 mil explicações, que seria porque o ser humano passou da questão da caça para a agricultura. E o que é que criou essa situação complicada em que quase que se tornou uma abstração? Uma das possibilidades teria sido que, enquanto a pessoa tinha caça, tinha que procurar a caça, ir para o lugar onde a caça poderia estar para matar e comer, né? E matar ou brigar com a outra turma, né? Seja lá de macacos, de hominídeos, sei lá o que fosse, para ter comida para todos, etc., essas coisas todas. Eram nômades, né? Nômades, exatamente. Só que quando as pessoas se tornam agricultoras, acaba o nomadismo. E aí, o que acontece? Acontece que agora ficou tudo tranquilo. Que planta-se, né? Colhe-se, planta-se, colhe-se, planta-se, mas de repente vem um vendaval, vem uma coisa qualquer, uma tempestade, destrói tudo, entendeu? Geleiras, milhões, dependendo do lugar. Então aquilo que estava aparecendo para o ser humano, que ele já tinha o domínio completo daquela situação básica, né? Pobre, mas básica, de ter o que comer daqui a algum tempo. Né? Hein? Como se tivesse uma certa garantia. Uma certa garantia, acaba a garantia. Então há uma suposição que essa abstração vem da falta da certeza da realidade. Bom, agora vamos pular para o Renascimento italiano. São apenas alguns milhões de anos, sei lá quantos. Né? Eu quero falar só uma coisa do Renascimento italiano, porque o Renascimento italiano, só pouquinho que eu conheço, dá para 4 dias, né? A gente fica conversando. Então, o Renascimento italiano tem um fato que é fundamental para a história da arte. Provavelmente muitas pessoas conhecem, acho que provavelmente nem todos conhecem, que foi a origem daquela frase arte é cosa mentale, né? A arte é uma coisa mental. Que foi o seguinte: no Renascimento italiano, a grande estrela eram as pessoas que faziam as molduras. Os quadros se encaixavam em molduras douradas, com milhões de trabalhos, com pétalas, com folhas, com o diabo. E aquilo é que dava um status para aquela tela. Essa artesania requintadíssima que vinha já de algumas gerações, né, era o prêmio máximo, né, para o pintor cuja santa ou cujo retrato de um príncipe ia ser encaixada nela. E pela primeira vez as pessoas recebiam menos, os artistas recebiam menos, até um certo ponto, do que os moldureiros. E porque a moldura era um requinte, tinha ouro, tinha não sei o quê, parará, era uma loucura. E era entendeu? Era o moldureiro era, sei lá, o Issei-Miyake, entendeu? Da pessoa que fazia o tecido, né? Então, todo mundo sabe quem é Issei-Miyake, né? Bom, Issei-Miyake é um costureiro japonês. Costureiro não. Não, um designer japonês. Que é o design dessa área que eu mais admiro. Bom, adoro. Adoraria ter uma camisa do Issei-Miyake. Mentira, não adoraria nada.
Mas aí... Perfume. Hein? O perfume. Não, perfume eu uso. Perfume eu uso. De vez em quando. O Leonardo da Vinci, que era, evidentemente, a grande estrela da pintura naquele momento, né? Foi convidado para fazer uma pintura para uma igreja. Não me lembro, era de uma santa, não era nada tão famoso assim. E ele perguntou quem ia ser o moldureiro, que ia receber, fazer a coisa, aí o Papa lá, o secretário do Papa, não sei o que tem. Mas essa questão chegou no Papa. Que foi o seguinte. Ele queria saber o seguinte: quanto eles iam pagar pela pintura dele. Porque, claro, o Leonardo trabalhava, tinha os assistentes dele que faziam parte do trabalho que ele não fazia, né? Mas a grande parte do trabalho era feita por ele, e enfim. E aí ele soube que ele ia ganhar igual com o moldureiro. Ele ia ganhar a mesma quantia que o moldureiro ia ganhar. E ele se recusou a receber. Ele disse: a moldura é perfeita, é maravilhosa, é importante, mas é uma coisa manual. O meu trabalho é mental, não pode ser comparado. Foi a primeira vez na história da humanidade e que um artista se revoltou com o fato de ser considerado um artesão. Então, esse é um dado muito importante para a gente compreender o resto do que nós vamos conversar. Agora, eu estava pensando pular para o século XIX, mas vou pular direto para o século XX. Não, vou começar no século XIX. A história da arte não pode ser conversada em meia hora, evidentemente. Então, eu vou pegar assim as coisas que eu acho que são muito legais para a gente acabar vendo essa questão do modernismo e do contemporâneo. Eu acho que, quer dizer, eu não sei muito bem, porque tem muitos psicanalistas, né? Tem pessoas... aliás, entre essa questão da crítica... Desculpe. Vamos falar depois disso. O que acontece? A história da arte vai seguindo, de alguma forma, um roteiro, né? Depois disso vem isso. Tem uma coisa darwiniana, né? Assim, a gente pode dizer, isso vem disso, que vem disso, que vem disso, que vem daqui, aí veio para cá, pegou por aqui, não sei o que tem. Bom, essa é uma questão, vamos dizer, até o século XX. O que acontece de importante que vai transformar o século XX? A coisa mais importante é a seguinte: nós vamos ter o realismo, o romantismo, o simbolismo estava também já começando, e, de repente, em 1863, teve o Salão de Paris, onde Manet, que era um artista brilhante e uma pessoa que, de alguma forma, seguia a tradição, ele não pretendia romper com a tradição, ele faz umas modificações na pintura, por exemplo, eu adoro a tradução americana para Déjeuner-sur-l'Herbe, ou sei lá como é que era. Déjeuner-sur-l'Herbe, né? É Piquenique na Relva. Eu adoro, acho assim, que desmistifica muito, né? Piquenique na Relva. Pois bom, o Piquenique na Relva, que, enfim, eu vi muitas vezes e fiz um estudo bastante importante para mim sobre tem umas coisas interessantes, engraçadas, mas que não dá para falar hoje. É aquele que tem uma mulher nua, né? Tem duas mulheres nuas, dois homens vestidos, as frutas, né, o rio, um pássaro, que sai de uma pintura do Tiziano, né, lá do Renascimento italiano. Ele faz uma referência. Só que o que ele faz? Ele de alguma forma, para que a tela, que era uma tela bastante grande para a época, né? Não sei exatamente a medida, mas vamos dizer que fosse 2 por 1,80 por 2,20, uma coisa assim. Na época era um painel gigantíssimo. E ele consegue, ele comete propositadamente uns erros de perspectiva para encaixar a cena da maneira que ele queria naquele retângulo.
E isso foi uma coisa tão brutalmente inovadora que ele foi recusado por causa disso, entendeu? E também por causa das mulheres nuas, porque o que se fazia? Né? A pessoa, o artista que ganhou o prêmio do outro salão, que ele foi recusado, que eu tenho uma dificuldade bastante compreensível em me lembrar o nome dele, me lembro da tela. O que ele pintou? Ele pintou uma Vênus nua, né? Evidentemente era uma ninfa diáfana, né? Com os anjinhos em cima de uma pedra. Ela estava quase voando, mais próxima de uma pedra e o mar batendo na pedra. E o outro vem com aquela cena, com comida, com roupa, com a paisagem ligeiramente distorcida para pegar totalmente o retângulo da pintura. E uma coisa que eu nunca vi comentado em lugar nenhum, mas eu percebi, porque fiz umas boas visitações a esse trabalho, há detalhes tão realistas e brutais que, na minha opinião, aquela mulher principal que está de frente, de lado para o público, e está com a perna assim, eu cheguei à conclusão, na época que eu não precisava de lente, há 48 anos atrás, e depois há 30 anos atrás, depois há 20 anos atrás, olhando, ela está com uma unha encravada. Pode ser no Louvre. Pode Você ser. fez um quadro também, né? Claro. Agora, Aqui no catálogo. posso estar exagerando um pouco, mas há uma leve suspeita que a unha tivesse encravada. Isso, comparado com a Vênus, não era possível naquela época, aquele nível de realismo, né? Bom, mas o que acontece com ele? Ele achatou um pouco a pintura. E, para grande surpresa dele, os jovens artistas ficaram absolutamente encantados com aquilo, porque estavam rompendo com a tradição. E o que ele não queria era romper com a tradição. Ele queria inovar algumas coisas da pintura sem romper com a tradição. Mas ele, sem ter muita consciência daquilo, ele estava rompendo, e rompeu. Então, o que vai acontecer? Vamos pular uma série de artistas e vamos chegar no Cézanne. Cézanne percebe isso, tudo. E ele resolve fazer uma coisa. Ele resolve abrir mão da verossimilhança. E o que ele faz? Se vocês repararem, por exemplo, as naturezas mortas do Cézanne, se você olhar as naturezas mortas anteriores a Cézanne, 2 séculos, 3 séculos, 30 anos antes, 20 anos antes da natureza de Cézanne, você olhava e você podia ficar tranquilo. Porque não ia acontecer o que você fica aflita quando você olha as naturezas mortas de Cézanne, porque vai cair tudo. Porque a mesa está assim, as maçãs estão assim, e o bule está assim, mas você percebe que se bater um vento vai tudo para o chão. Porque o que ele fez? Ele achatou a natureza morta de uma maneira quase imperceptível para colocá-las não em cima da mesa, mas colocá-las com a mesa na tela. O que interessa ali é a tela. E os impressionistas então vão perceber o seguinte, que se a tela é o que importa mais, eles vão romper com a questão do realismo, da representação, vamos dizer, bastante apurada, e eles vão fazer uma coisa que é um rompimento completo ali naquele momento. Eles vão, porque Monet, Cézanne, as telas eram preparadas, tinham um fundo, não fundo com uma cor parda para poder receber bem as cores. E o que os impressionistas fazem? Eles não preparam mais a tela. O máximo que eles faziam era pintar de branco, ou nem isso. E aí colocavam as tintas com pinceladas de forma que ficasse visível que aquelas tintas estavam saindo dos tubos. Não eram cores pesquisadas, eram cores muito mais ligadas à tentativa de fazer um trabalho em que a estrutura da tela e a maneira de trabalhar é que seria significativo.
Vou citar só 2 artistas desse período que são muito importantes para a gente compreender isso. Um é, por exemplo, Monet, né? O Monet das catedrais, as catedrais de Rouen. O que ele faz? Ele troca a percepção do tema e rompe com o tema. Porque o que a arte fazia até esse momento? A arte fazia o seguinte: fazia da maneira mais razoável possível. Já não era uma janela, mas vamos dizer quase uma janela, para você ver o tema. Se o tema era a Catedral de Rouen, ele ia lá e, mesmo que ele mudasse de horário de um dia para o outro, ele ia adaptando a coisa para... A luz não importava, ele queria mostrar a Catedral de Rouen, da maneira que ele quisesse, lá do jeito dele, mas ele não faz isso. Ele pinta várias catedrais de Rouen, cada uma no horário. A de manhã é completamente diferente da tarde. Porque o que ele estava falando? Ele estava falando que o que importa é o que o artista faz, da maneira que ele vê e que ele sente aquele que seria o tema. O tema fica subordinado à construção é uma palavra de hoje, né? Mas a construção daquela figura. Então, o que nós temos? Chegamos onde? Chegamos na tela. O que é o modernismo? O modernismo é uma série de dogmas maravilhosos para a época, que muda tudo, né? Que uma linguagem tem que se restringir a todas as suas próprias características. O que isso quer dizer? Eu já falei da outra vez, né? Nós estávamos aqui, mas isso é muito importante que fique bastante claro. A pintura é bidimensional. Ela é bidimensional, ela tem altura e largura, ela não tem profundidade, ela não tem mais nada. Ela só tem largura e altura. Então o que ela tem que ser? Ela tem que ser bidimensional. O que é que pode ser tridimensional? A escultura. Porque a escultura, ela tem altura, largura e profundidade na obra. Então, se você fizesse uma pintura com perspectiva, você estava mentindo. Você estava criando uma falsa janela. Porque você não pode olhar uma pintura e fazer assim para ver o que está atrás da árvore. Chegaremos a uma pintura do Magritte, que é a minha favorita do modernismo. Mas, enfim, a questão básica da arte, como a arte é uma questão, como nós falamos antes, de uma linguagem que é uma linguagem do conhecimento, e o conhecimento normalmente é um conhecimento que você pode conversar, falar, escrever, pesquisar, verbal, oralmente, na literatura, etc. A pintura não poderia mentir, né? Então, o que é mentir? Mentir é você fazer como no Renascimento, quando houve a descoberta maravilhosa da profundidade e da perspectiva, né? Que começa ainda nos anos 1300, final de 300, 1400, já. Enfim, então, criam-se essas regras que são absolutamente rigorosas, que a pintura tem que ser bidimensional. Eu acho que a primeira pessoa que fez, se você comparar esse trabalho que nós já vimos do Matisse, que já estava aproximando o tema do retângulo da tela, ele estava criando talvez até 2 perspectivas para poder fazer isso, o que era um absurdo. Nós temos aqui essa tela que se chama A Alegria de Viver, de 1906, do Henri Matisse, e que era uma tela bastante grande para a época. Claro que foi considerado uma coisa absurda, totalmente absurda, a não ser entre o grupo mais íntimo, né, dos artistas, especialmente os artistas franceses, e que a gente percebe, por exemplo, as coisas que as pessoas ficaram. Você percebe o seguinte: aqui há um menino tocando pífaro, aqui há um casal
com uma cabeça só, mas de qualquer forma eles estão liricamente, né? Tem um grupo namorando, tem uma moça tem umas pessoas dançando, que vai dar lá no Matisse depois, na própria obra do Matisse depois as danças, né? Agora, as duas figuras centrais, em vez deles terem um delineamento pela cor, pela sombra, ele fez uma coisa que tinha assim 3 centímetros, lápide, uma pincelada de 3 centímetros, o que era assim quase que um tapa na cara das pessoas que iam ver uma obra de arte. Isso não é possível, você fazer uma coisa tão brutal e grosseira. Mas, por outro lado, tinham lá os cabritinhos, né? Tinha as flores nas árvores, era uma cena campestre. Mas criou uma celeuma enorme. As pessoas ficaram achando que ele, por um lado, ele era um imenso inovador, o que era, mas por outros acharam que ele era grosseiro, rude. Mas imagina essa coisa deslumbrantemente bonita ser considerada agressiva, né? Aí acontece que tem um tal de um espanhol chamado Pablo Picasso que ficou meio irritado com a discussão que se criou em torno da brutalidade do Matisse. Então passa. Aí ele fez o seguinte, fez um trabalho quase que exatamente do mesmo tamanho, que já era a questão do cubismo que ele estava pesquisando, em que estavam sendo já tratadas questões como o primitivismo. Isso aqui visivelmente é uma máscara africana, né, que ele teve uma coleção. Aliás, ele roubou algumas máscaras do Louvre. Roubou. Ele, Modigliani. Então, olha aqui. Aqui tem uma citação do Déjeuner-sur-l'Herbe, que a mulher está sentada, tem as frutas, né? Então ele volta até o Déjeuner-sur-l'Herbe, o piquenique na relva do Manet. Só que aqui tem tem duas coisas muito complicadas para a época, né? Esse foi o maior escândalo, talvez, da história da arte. Essas mulheres chamam-se Demoiselles d'Avignon. Na verdade, é Demoiselles da Rue minha frase é de la Rue, da Rue d'Avignon, que era onde tinha um prostíbulo que os marinheiros frequentavam. Então, os primeiros estudos que ele fez, rapidamente, aqui tinha um marinheiro, aqui tinha outro marinheiro, e as mulheres, entendeu? Então ele vai formando essa questão que o céu, no fundo, é evidentemente uma construção já cubista e artificialíssima, né? Enquanto a paisagem campestre do Matisse tinha céu, tinha árvore, isso aqui é uma cena interna, e as comidas têm a ver, talvez, até com a própria comida, para representar a coisa da comida lá. Então, essa foi o grande choque do século XX. E daqui saíram várias coisas, né? Quer dizer, isso é de 1907. Já estava começando o cubismo e ele já estava encantado, ele e outros, com as questões da estrutura da arte africana, porque eles percebiam que na arte africana havia 3 coisas fundamentais para eles, que era a estrutura muito simples, uma expressividade muito forte e a estrutura, a simplicidade e a expressividade. Entendeu? Que eles vão procurar adaptar no expressionismo alemão, em várias cenas. Então vamos passar. Aqui, por exemplo, já é de 1911, ele pega uma mulher com um violão, deita a mulher com o violão numa estrada, passa com um trator e fala aqui, entendeu? Isso aqui é o trator que passou em cima da figura. Essa mulher, o trator passou em cima dela, evidentemente, porque ela tem um lado, tem o outro, ela está completamente desestruturada. Por quê? Porque você pode ver de todos os lados ao mesmo tempo. Essa é a questão do cubismo, né? A arte moderna é uma coisa muito complicada, porque as pessoas assim, aí o darwinismo fica difícil de lidar, porque enquanto uma coisa vinha daqui, do Renascimento sai por uma série de questões interessantíssimas, o maneirismo,
e depois a questão do barroco, né? Então tudo isso tem uma maneira que vai sendo conduzida durante séculos, né? Agora aqui chega num momento em que rompem-se. A coisa era tão brutal depois do impressionismo. É um russo, Vassily Kandinsky, que está fazendo aqui uma paisagem, né? Aqui isso é uma paisagem. Essas pinturas desse período do Kandinsky são fundamentais porque, enquanto o cubismo estava passando por aqui, e influenciou todo mundo, evidentemente, o Kandinsky estava partindo de um ramo do impressionismo, que era o Van Gogh, que era o Cézanne, que eram essas coisas todas, e que percebiam que as cores eram tão influentes quanto o tema, ou talvez mais influentes do que o tema, como no Monet das catedrais, que viram pinturas completamente diferentes conforme o horário do dia, né? Então, ele fez uma série das pinturas que são importantíssimas, e há uma anedota que talvez seja verdade, é tida como se fosse verdade, que um dia ele entrou, ele tinha bebido e entrou no ateliê para ver umas coisas lá, e deu com as pinturas, e não reconheceu, de primeira instância, ele não reconheceu as pinturas, mas ele teve um impacto com a cor. Eu acredito que não foi isso. Eu acredito que ele foi, aos poucos, percebendo que a cor era de tal forma importante, que não precisava de tema. E aí ele vai fazer a primeira aquarela, pode passar. Não, isso aqui é o impressionismo do Gross, com certeza do Gross. É um incêndio, é uma coisa. O pré-momento da Primeira Guerra Mundial, o caos que estava na Europa, aquelas coisas todas, né? Então agora você passa. Quer dizer, isso aqui tem a ver com a pintura do Kandinsky, das paisagens, das coisas que ele estava fazendo. É muito por aqui, né? A cor agora passa. O Kandinsky percebeu naquele momento, no tal momento da piada ou não, que as cores eram suficientes, que você podia trabalhar com as cores e que as cores em si formariam um conteúdo artístico expressivo, né? E ele faz essa aquarela, uma pequena aquarela, a mais importante, aquarela de todos os tempos, em 1910. O que acontece aqui? Ficou estabelecido que não precisa mais da representação de uma coisa do mundo, né? Vamos criar uma coisa só em questão da emoção e questão, mas como vocês percebem, de alguma forma bidimensional. Tudo bidimensional, né? Mas nessa aquarela, ele percebeu, e outros artistas perceberam, que na verdade, apesar de ser só cor, você poderia ver coisas aqui dentro. Essa aquarela abstrata permitia que você visse uma cabeça, ou um bicho, ou uma fruta, um olho, entendeu? Uma mancha, né, da realidade. E ele foi trabalhando nisso, inclusive formando figuras mais geométricas, mas mais tarde. Agora passa. Dois outros artistas importantíssimos, Mondrian na Holanda e Malevich na Rússia, em 1915, por mero acaso, e nada de mero acaso, né, no mesmo ano, eles perceberam o seguinte: se é para ter uma coisa que não fala mais do mundo, ela tem que ter coisas que não tenham no mundo. Então eles evitam, por exemplo, qualquer coisa que tenha na natureza ou no mundo. Então o que eles fazem? Eles não usam o verde. Eles só usam as cores primárias. Só usam um ângulo reto. Isso aqui, passa outra também do Mondrian. O Mondrian depois fez um quadrado branco sobre o fundo branco, que eu considero o ápice da arte moderna, e que eu acho que, em princípio, ali a arte moderna poderia ter parado. Claro que, por sorte não parou, né? Tivemos milhões de coisas depois disso. Mas, então, o que significa isso? Esses dois trabalhos, eles vão falar de muitos trabalhos, mas vamos pegar esses dois que estão aqui. Esses dois que estão aqui, não. Estão fotos dele aqui, né? Eles vão ser uma coisa
que eu defino, isso eu nunca li, mas eu acho que a definição mais clara é a seguinte: todas as outras pinturas que nós vimos antes e estamos acostumados a ver até 1915, ou 1910, se quisermos, com Kandinsky, todas elas são representações do mundo. Uma mulher, uma árvore, uma paisagem, um navio. Mesmo o navio é uma coisa que está no mundo, foi criado pelo ser humano, mas está lá no mundo, descendo o rio e a onda bate no cais do navio, etc, etc, etc. Essas pinturas agora, elas não falam mais do mundo. Elas falam de uma questão que é absolutamente intelectual, mas ao mesmo tempo emocional, porque aqui há muitas informações que os psicanalistas podem definir melhor que eu, né? Volta, por favor. E um psicanalista disse uma coisa sobre esse trabalho que eu adorei. Ele disse: isso é a fragmentação da personalidade representada de uma maneira absolutamente estética. Entendeu? Quer dizer, é uma das milhões de possibilidades. Ele né? até fazia móveis, né? Esse Mondrian, né? Fazia tudo. Ele fez móveis, mas mais tudo tarde. quadrado. Quadrado ou com formas, e muitos outros, né? Muitos outros. Mas o que é importante é considerar que essas pinturas, elas não só não falavam mais do mundo, como elas passaram a ser coisas novas no mundo. Se você pintar uma casa com uma parede, uma janela, as árvores, o passarinho e uma mulher sentada na cadeira, é uma coisa. Mas se você, pela primeira vez, pintasse isto era uma coisa que tinha entrado no mundo naquele momento. Isso não existia antes. Isso era uma coisa que não tinha no mundo. Passa a existir no mundo. Então a percepção disso é uma coisa absolutamente diferente de você ver uma natureza morta, de você ver uma mulher, de você ver uma coisa pintada, né? Isso é década de 40. Não quer dizer que tenha parado. Claro que não para. Tem milhões de coisas. Isso é década de 40, Jackson Pollock, né, que pintava, que jogava tinta, furava o saco da tinta e andava assim, parará. E que é um dos mais importantes e mais deslumbrantes artistas do abstracionismo. E se você perceber, essa pintura, por mais que você possa achar que tem frente e fundo, ela não tem, ela continua bidimensional. Agora vamos voltar tudo. Antes e durante a Primeira Guerra Mundial, que mudou a percepção da sociedade, da vida social, de tudo, né? Aconteceram duas coisas fundamentais. O expressionismo e, basicamente, essa questão que vem... Esse trabalho não foi diretamente ligado à estrutura do dadaísmo. Mas acontece o seguinte: nesse período, alguns artistas fogem para a Suíça, porque não queriam ir para a guerra, porque eram contra a guerra. Primeiro porque eram contra a guerra, depois não queriam ir para a guerra, né? Então, o único lugar neutro, muitos foram para a Suíça, mas muita gente importante. Então tinha poetas, enfim, o dadaísmo, né? Eu estou falando obviedades demais? Não, de jeito nenhum. Porque também tem que falar, olha, isso não, entendeu? Bom, enfim. O que acontece? O dadaísmo se centralizou, em princípio, na Suíça, porque era um país neutro, e as pessoas foram para lá e se uniram para formar um grupo de artistas que queriam tratar com a coisa que era mais expressiva do momento, da contemporaneidade deles, né? Então, eu acho melhor não falar, mas de certa forma, de alguma maneira, esse movimento foi um movimento, vamos dizer assim, que só não pode ser considerado porque nunca se falou nisso. Mas hoje as pessoas percebem, eu percebo, que havia uma questão do que hoje se chama arte contemporânea nisso, entendeu? Eles estavam falando do momento. E o que eles poderiam falar do momento?
qual era a palavra do momento. Se tivesse que escolher uma palavra, é a guerra, é a fome, é a matança, é isso. Não, tinha uma palavra mais importante que definia o conjunto, que era o absurdo. E eles passam a produzir absurdos, como uma resposta ao absurdo, como uma resposta à guerra. E o que eles faziam? Eles faziam reuniões em que, por exemplo, grandes poetas liam os seus poetas, liam os seus poemas, que não tinham significado nenhum, porque eles usavam palavras que não existiam. Eles criavam palavras com um ritmo de uma leitura poética, mas que era bafula, etória, entendeu? E liam os poemas. E os outros artistas que eram a plateia, que estavam lá bebendo, curtindo a vida, né, adoravam. Então aquilo era um monumento ao absurdo mesmo, né? Havia pinturas que eram pinturas que não faziam o menor sentido, que até quando em algum momento representavam alguma coisa da realidade, era entorpando, criticando, ironizando, né? E esse foi um movimento muito importante para o século XX. Depois, já na arte contemporânea, teve um movimento Fluxus, que foi de vários países, inclusive teve participação de um grande artista brasileiro, que é o Paulo Bruschi, que tem uma coleção enorme, que ele participou, ele morou em Londres, morou em Paris, e ele está emprestando lá em São Paulo, para o Sesc Paulista, não sei qual, eu até ia para lá, não pude ir, a coleção dele e obras dele. Eu, por acaso, tenho a grande honra de ser muito amigo do Paulo Bruschi. Mas vamos voltar Então, chegou um ponto que as coisas estavam ficando muito complicadas. Porque, primeiro, as pessoas achavam que arte abstrata não era arte. Né? Até fiz um texto sobre isso, que eu publiquei no Facebook e no Instagram. Um texto curto. 99% das pessoas que gostavam de arte, e os outros levavam no deboche, acharam que aquilo era um equívoco. A arte não podia ser uma coisa que não tivesse representação da realidade, porque a arte era uma maneira do artista falar sobre a realidade para que os outros compreendessem, não sei o que tem. Bom, vocês podem imaginar que a questão do abstracionismo foi muito difícil de ser compreendido. Primeiro, eu tenho a impressão que o abstracionismo, no primeiro momento, foi compreendido por 200 pessoas, né? Depois passou a ser visto, vamos dizer, por 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, das quais talvez só 500 conseguissem ter algum interesse verdadeiro por aquilo. Depois, com o passar do tempo, vamos dizer, quando chega na década de 30, aquilo já estava estabelecido, as pessoas percebiam que aquilo tinha chegado para ficar, que aquilo era uma maneira que muitos artistas se expressavam sem usar nenhuma referência às questões da realidade cotidiana, do mundo. Tem uma coisa que acontece em todas as correntes artísticas, em todos os momentos artísticos, as pessoas perceberam que a abstração não mordia. Né? Porque as pessoas tinham medo que a abstração mordesse a mão, coisas desse gênero, provavelmente. Elas percebem que é muito fácil fazer abstração. Você não tem uma representação, você não tem um desenho. Quanto menos tiver o desenho, melhor, porque ela, cada vez que tem menos desenho, foge mais da representação. Então, o que aconteceu? Hoje, em Copacabana, tem 38.000 abstracionistas. Caramba! Bom, claro, é um dado que eu imagino, né? Porque é muito fácil fazer abstração. Dessas 38.000, eu não sou um deles, hein? Eu não sou um deles. Até as crianças podem ser. Não vamos falar das crianças, porque o que as crianças fazem é maravilhoso. Muitas pessoas dizem assim, meu filho faz isso. E aí eu digo, na época eu já dizia, há 30 anos atrás, digo, eu não tenho a menor dúvida disso. Resta saber se elas, quando chegarem aos 18 anos, passando pela educação de vocês, pelo colégio, pelas pessoas, amigas, vizinhas, que vão considerar se esse desenho ainda está apropriado para elas que estão com 14 anos, quando elas forem para o exército, quando elas forem fazer um teste psicológico, se elas não vão ser pressionadas totalmente para ficar desenhando a família. Mas a sua mãe não tem um olho? Não, tem que botar o olho, entendeu?
Então, isso que você falou é uma coisa assim, muito importante. Mas é arte naif, né? Deus me livre de arte naif. Deus me livre de arte naif. Eu acho que a arte naif é o maior equívoco de todos. Existe uma coisa chamada arte primitiva. Qual é a diferença entre arte naif? Nós já vamos começar então aqui Fica à vontade. Vamos abrindo. Toda sexta-feira capacidade de dar resposta. estamos aqui. Hein? É a capacidade de dar resposta. Qual é a diferença entre a arte primitiva e a arte naif? A arte primitiva é uma coisa muito visível na arte dos loucos que trabalharam com a doutora Anísia da Silveira, ou de uma pessoa que quer pintar e não tem técnica, mas não se importa, vai pintando do jeito que quer. É uma expressão de uma necessidade de fazer alguma coisa que está dentro da mente, dentro da emoção, e vão fazendo aquilo de uma forma brutal. Isso é uma arte primitiva, e eu adoro. Agora, o que é a arte naif? O nome já diz. A arte naif é o seguinte: é uma pessoa, normalmente uma pessoa normal, quer dizer, eu não sou normal, vamos deixar bem claro que eu não sou normal, mas uma pessoa que geralmente se considera uma pessoa normal e que gosta de arte, e que ela sabe que ela tem jeito para aquilo. E aí o que ela faz? Ela faz uma pintura que ela acha que ela está fazendo uma pintura bem feita para agradar a família, os vizinhos, as pessoas que gostam de coisas bonitas. Aí faz um canteiro de flores mal feitas, mais bonitinhas. Aí tem alguns que são muito, muito interessantes, mas isso é um equívoco, porque elas não estão pintando o que elas precisam pintar. Elas estão pintando aquilo que elas acham que vai ser bem aceito. Então, o naif é uma pessoa que ele pretende correr qualquer risco para conseguir fazer aquela pintura mal feita, mas que tem lá o que ele quer mostrar, entendeu? A cara da pessoa que ele não gosta, entendeu? E o que ele está sentindo, e aí bota uma faca, mas a faca você tem dificuldade de reconhecer que é uma faca. Enfim, é muito ligada a algumas questões do expressionismo. Essa é a arte primitiva. Agora, a arte naif, ela é uma tentativa de fazer alguma coisa bem feita, como se a pessoa que está fazendo tivesse preparo e qualidades para fazer aquilo sem ter, mas que fica bonitinho e que geralmente as pessoas gostam. E geralmente as pessoas que gostam são pessoas que não gostam de arte, na verdade, gostam de enfeites. Desculpe se estou criando uma situação desagradável para alguém. Claro que há exceções. Há um gênio da arte naif, eu só conheço um, mas tem um, que é o do Anier Rousseau, que pintava aquelas florestas mexicanas que ele dizia que tinha ido ao México, com uma mulher deitada, nua, deitada num sofá, ou uma mulher, a cigana, uma mulher negra, deitada com um vestido todo colorido numa montanha e um leão cheirando ela, tudo muito mal feito, mas ao mesmo tempo muito requintado, muito... Esse é gênio. Então, não quer dizer que uma pessoa naif não possa ter um trabalho magnífico, mas eu não conheço. Voltando para onde? Para Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que foi o homem que quebrou todos os paradigmas da arte no século XX. A arte pode ser considerada antes e depois de Marcel Duchamp. Claro que ele não influenciou todo mundo, mas ele influenciou o que é arte. Eu vou explicar. O que é arte? Como é que você vê o que é o que não é arte? Ele fez o seguinte: ele já tinha participado do movimento cubista, ele tinha feito aquele nu maravilhoso que é o nu descendo escadas, né? Uma mulher descendo uma escada toda fragmentada, que na verdade era já uma coisa meio por fora do cubismo, porque estava ligado de alguma maneira com a questão do movimento, que o cubismo não era para ter movimento, o cubismo era só para mostrar estaticamente. Enfim, mas ele já tinha um percurso importante, ele era considerado um artista muito, muito sério e de grande qualidade. Ele fazia parte, vamos dizer, da elite cultural da Europa,
em 1911, 12, 14. Em 1917, ele, já influenciado pelas questões do dadaísmo, organizou uma grande exposição de arte moderna em Nova York. Ele comprou esse objeto sem beleza nenhuma, porque quando as pessoas falavam para ele durante a vida dele, tem uma brancura, ele dizia, você não entendeu nada, não tem brancura nenhuma, entendeu? Não, mas a porcelana, não, mas não podia não ser porcelana, podia ser de tijolo, não, não é isso, não é isso, ele avisava as pessoas que não era. E aí o que ele fez? Ele pegou isso, botou numa base branca, e quando os outros jurados, ele era membro do júri, quando os outros membros jurados foram ver o que era bom, o que não era bom da arte moderna, não sei o que tem, aí disse, não, isso, tira isso, não sei o que tem, tira aquilo, não sei o que tem. Aí chegaram e disse, gente, o que é isso? Entendeu? Ah, pode tirar. Ele disse, não, um minutinho. Por quê? Não, porque isso não é arte, isso é uma bobagem, isso não sei o que tem, quem é esse homem, multi, não sei o que tem, 1917, para... E ele disse, bom, eu gostaria de conversar com vocês, se vocês puderem me dar 5 minutos, ou sei lá, talvez 14 minutos de atenção, e resolveram dar, meio putos da vida, perdendo tempo com besteira, né? Ele disse, o que é que faz com que a gente tenha a garantia que uma coisa que está sendo mostrada como arte seja ou não seja arte? É muito importante isso hoje, porque as pessoas disseram, né, que o Mondrian não era arte, que Picasso não era arte, que não sei quem era, não era arte, e outros que não eram arte não eram mesmo. Inclusive outros que disseram que eram arte não eram, né? Era um equívoco, era um blefe. Ele levanta a questão, então. Ele levanta a questão. Traz à tona. Aí descobriram o seguinte, o que é, o que não é, o que é, o que não é. Não, para uma pessoa poder mostrar um trabalho, ele tem que ter um histórico. Ele tem que ser um artista que já produziu coisas dignas de admiração, que já foi considerado por grandes críticos e outros artistas, pelo ambiente, pelo universo das artes, como uma pessoa capaz de produzir arte. Aí ele perguntou, e se ele disser que aquilo que ele está trazendo é uma coisa que ele considera que é uma coisa nova, que merece ser conversada, discutida para ser percebido como obra de arte, esse artista seria, pelo menos, ouvido? Ah, claro, lógico. Vocês acham que eu poderia ser esse artista? Mas lógico, pois esse trabalho é uma coisa que eu estou querendo trazer com um pseudônimo, quero que fique com um pseudônimo, mas para vocês aceitarem ou não, eu quero explicar o que é essa questão. A questão é a gente discutir agora o que é e o que não é arte, e quem tem o direito de tomar essa decisão. Porque, na minha opinião, Marcel Duchamp, só o artista pode tomar essa decisão. E aí tem uma coisa que eu, por exemplo, considero fundamental para a arte contemporânea, que quando as pessoas perguntam para mim, que eu dou aula, eu falo, já dei aula no Parque Lage, já dei aula no museu, já dei aula em vários lugares, no Museu de Arte Moderna. E aí as pessoas perguntam, mas qual é a palavra? Porque tem sempre essa coisa da palavra. Então eu sempre procuro saber qual é a palavra. Fico, às vezes, 3 horas da manhã, procurando qual é a palavra. E aí a pergunta é sempre a seguinte, qual é a palavra que você decide do artista, que é importante para o artista, depois dessas conversas, né? E eu descobri a palavra. Esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. É verdade. Deu um branco completo. É melhor dizer que deu branco do que ficar inventando. Deixa eu tomar um gole d'água. Ah, lembrei. Que bom. Tem que fazer uma colinha. Não precisa espontaneidade. Não, ó, já sei isso. Tem que repensar sempre, né? Porque às vezes eu percebo que tinha um errinho ali, um errinho ali. Essa palavra, que é fundamental para o artista contemporâneo, que não era tão fundamental para o artista moderno. Olha as diferenças entre o artista moderno. O artista moderno, ele botava o trabalho dele ali, e tem um artista que agora não me lembro, não vou me lembrar mesmo o nome dele, ele disse o seguinte,
perguntaram para ele o que esse trabalho, o que essa pintura queria dizer. Aí ele disse: para você saber, você tem que ir lá olhá-la. Eu não posso falar. Ela que fala por si. Né? Que é tipicamente uma obra moderna. É tipicamente o comentário para uma obra moderna. Você tem que descobrir o que aquilo quer dizer por você mesmo. E, claro, por estudos, né, até você chegar ali, porque é uma obra extremamente requintada para pouca gente, como chama? Não é elitista, não é elitista. Digamos ortodoxa, ela é um pouco ortodoxa, mas não era a palavra dele, mas não faz mal. E aí, essa questão de vai lá olhar para você saber o que é, claro que a pessoa está falando para quem já sabe, já conhece a língua. Né? Claro. Ah, tem um pequeno poema em inglês, mas é sobre o quê? Vai lá ler. Mas a pessoa, para ler o pequeno poema em inglês, tem que saber um pouco de inglês, senão não vai entender. Né? Então a questão da arte é ligada por aí. Mas pode... A arte é para sentir? Claro que a arte é para sentir, mas só sentir também não basta. Né? Mas ela se desvincula do belo? A questão mais importante da questão do modernismo, aliás, de toda a história da arte, é a questão do belo. O belo, no modernismo, ele se bifurca. O modernismo se bifurca em 3 caminhos, na minha opinião. Tudo na minha opinião, pelo amor de Deus. Hein? Não adianta ler o outro livro e dizer, errou tudo. Isso é a minha opinião. Os 3 caminhos são o belo, o horrível e o mental, no sentido do que você tem que descobrir no conceito, o conceito que está por trás. Talvez não tenha nenhum conceito atrás do belo, a não ser a busca do sublime, do belo. Não, talvez não tenha nada de conceito no horrível, a não ser a busca do absoluto, ou do palavra que eu falei agora, do sublime, né? Tanto no belo quanto no horrendo. Agora, o conceito é um caminho terceiro. Agora me lembrei. Hein? É uma interpretação. Não, você tem que saber qual é o conceito que está levando o artista a produzir aquilo. É álcool isso? Você está querendo? Querosene serve, qualquer coisa. Aí... Não, você não tem que conhecer o artista, você tem que saber por onde aquele caminho pode te dar uma pista. E se essa pista for o conceito, esse conceito muda. Eu acho que conhecer o artista é muito importante. Eu acho. Agora, se a obra se impõe, melhor ainda. Mas eu acho que é importante conhecer o artista. Porque eu acho que sem me conhecer, a mim, hoje é muito fácil entender o que eu faço. Mas eu estou fazendo isso há mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Expondo há mais de 45. Então, até há 20 anos atrás, tirando um núcleo de 50 pessoas, as pessoas achavam que eu era um idiota. Entendeu? Que nem graça o meu trabalho tinha. Entendeu? Era uma caricatura sem graça. Mas não era nem caricatura, nem era sem graça. Esse trabalho do Marcel Duchamp, ele vai gerar muitos outros, que são trabalhos em que tem essas questões. Entendeu? São trabalhos em que você é colocado diante dele e a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir que aquela estranheza que ele provoca é proposital. Pensar que, normalmente, nos trabalhos do Marcel Duchamp, há uma imensa ironia. Este trabalho tem um dos nomes mais irônicos da história da arte. Porque isso aqui o que é? É o urinol, que recebe o mijo. Uma coisa, vamos dizer que não é nobre, né? Um resto, né? Não é resto, é um dejeto. Um dejeto. E qual é o nome dele? A fonte. Porque apesar dele receber um dejeto humano, de receber urina, ele está trazendo uma fonte de conhecimento que é uma nova percepção de discutir o que é e o que não é arte. Essa ironia é brilhante, eu fico arrepiado. Essa ironia é totalmente brilhante, sabe por quê?
porque ela é verdadeira. Isso é a pura verdade desse trabalho. Uma das pessoas que eu gostaria que vocês tentassem conhecer melhor é o Picabia, porque ele pintava coisas completamente diferentes umas das outras, mas sempre de uma forma bidimensional, né? Aqui tem umas questões tridimensionais, porque ele botou umas arruelas de parafuso. Esse trabalho, eu não me lembro, eu tenho a impressão que é de 1920, mas ele já fazia isso antes, um precursor de milhões de artistas contemporâneos. Esse tipo de arte do dadaísmo influenciou muitos artistas que estão até hoje trabalhando em questões que podem ser modernas ou não, podem ser contemporâneas. Aqui nós vamos ter uma outra questão importante, muito ligada ao modernismo e depois ao contemporâneo. Talvez, né, do grande público, o pintor surrealista mais conhecido, né, Salvador Dalí. Esse trabalho eu escolhi porque é um detalhe de um quadro que eu gosto muito, que se chama A Persistência da Memória, que as pessoas adoram, porque é uma coisa ligada ao sonho. Segundo ele, né, ele dizia que eram os sonhos, não sei o que tem. Eu acho que é uma questão de trabalho, de coerência com uma produção que não era realista, mas ao mesmo tempo, como ele era um brilhante artesão, ele precisava ter um assunto que, de alguma forma, desse uma característica moderna à pintura e à capacidade de manufatura dele. O surrealismo, dentro do modernismo, foi considerado um movimento menor, em termos. Hoje não é mais, mas na época foi, década de 30, 40. Por quê? Porque ele ia, de certa forma, contra aqueles dogmas do modernismo que eu não expliquei direito. Vamos voltar rapidamente. A arte tem que ser bidimensional. Não pode ser uma representação de uma coisa que tenha volume, porque volume é a escultura que tem. Se nós vamos levar a sério a questão das linguagens e dos tipos de conhecimento, a pintura ela não pode representar a terceira dimensão. Aqui tem uma profundidade enorme, inclusive tem o céu lá atrás, tem o diabo. Então isso aqui já era uma incongruência para os modernismos. No modernismo você não podia tratar tridimensionalidade, você não podia tratar de sonho, nem assuntos biográficos, nem assuntos de cenas. Por exemplo, se você fizesse uma mulher, tem algumas pinturas modernas maravilhosas, bidimensionais, e que falam de uma mulher fazendo um tricô, uma criança no chão, o cachorrinho e o jardim, né, Bonnard, só para citar um exemplo, Bonnard e outros, né? Bom, essas pinturas, elas eram modernistas, sem dúvida nenhuma, mas elas eram mais bidimensionais e não estavam falando de nenhum romance. Era uma cena do mundo, evidentemente, porque a arte figurativa continuava falando do mundo. Esse trabalho estava rompendo com todas essas questões. Falar do mundo ou falar dos sonhos, isso não é uma coisa para pintura, isso é uma coisa para literatura. Você tem que usar palavras. Tem um relógio que derreteu e as formigas ficaram em cima do outro reloginho. Você pode descrever esse trabalho. O relógio era vermelho, entendeu? Se você quer fazer com essa profundidade, faz um relógio escultura. Se você quer falar sobre as formigas em cima do relógio, escreve. Então ela rompia com certas questões do modernismo. Então vamos passar para cá. Eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que Tarsila fosse modernista. Esse trabalho é um trabalho da Tarsila, que é da década de 20, que é uma coisa assim, genial, porque ela, de certa forma, ela está falando de uma estrutura, basta o título, o sono. Eu não estou trazendo muito arte brasileira, estou trazendo o mínimo de arte brasileira. Mas ela tem uma questão, o que é isso, né? Se é uma figura, não é uma figura, tem um coqueiro brasileiro, né? Tem um lago. Então tem muitas questões do modernismo, especialmente do modernismo brasileiro, que é trazer a arte moderna para o Brasil. Aqui Maria Martins, a mais genial escultora, talvez uma das 10 mais importantes escultoras do mundo no século XX. Esse trabalho está no MAM e chama-se O Impossível. Né? Então, já é... Primeiro, é uma escultura, não é mais uma pintura, tá aí por acaso. Mas ele fala de uma coisa que não é o comum, é uma coisa que tem uma estranheza, uma incompreensão, uma percepção que dá medo,
de perigoso que não é bem da questão do belo, nem da arte no sentido mais simples. Aqui tem a grande pintura do René Magritte, que é o meu artista favorito. Se eu fosse para uma ilha deserta e tivesse que levar 10 livros de um artista, seria do Magritte. Entendeu? O que é isso? Hein? O que é isso? Surgiu a pergunta, não? Não, pois é, isso exatamente. Isto não é o que Isso é não é isso? um cachimbo. Isso não é um cachimbo. Isso. O que é? Tem uma frase que explica muito bem isso. Eu não sei se essa frase é do Magritte, mas é uma frase genial. A pintura de um elefante está muito mais próxima de uma pintura de um cavalo do que do elefante. Porque a pintura do elefante e a pintura do cavalo são pinturas. Nenhum deles é nem o elefante nem o cavalo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não vamos decidir o que significa exatamente uma pintura, porque ela é só uma pintura. E ela, para ser o que ela tem que ser apenas uma pintura. Mas ela pode falar de 1000 questões, como, por exemplo, isso aqui é um trabalho já contemporâneo de um artista chamado Joseph Kosuth. Aqui é uma foto de uma cadeira, aqui é uma cadeira e aqui é o verbete da cadeira. Chair, cadeira, chair. Substantivo feminino, o que tem para lá, para lá. Então, chama-se 1 e 3 cadeiras. Está falando da linguagem, né, da questão da linguagem que o Magritte fala o tempo inteiro. Isso é dar panos para manga. Então, vamos pular um pouquinho. Esse é o meu trabalho favorito do Magritte. Isso é um cachimbo? Não, isso não é um cachimbo. Agora vamos ver o que isso não é também. Isso não é uma paisagem. Isso não é uma representação de nada. Nós vemos um quarto com uma cortina, com uma pintura presa no cavalete. E essa pintura representa a paisagem que está lá fora. Porque aqui você vê a borda da tela, com os preguinhos, com as coisas todas. Né? Só que você tem que reparar o seguinte: você percebe que ela está na frente da cortina. Né? Esse detalhezinho aqui mostra que ela está na frente da cortina, porque a pintura termina aqui. Né? Ela está presa por trás aqui assim. Não é isso? Então, o que acontece? Nós temos esse detalhe aqui, a pintura termina aqui e termina aqui. Aqui a grama que está aqui continua por trás da pintura e por trás do cavalete. Até aqui ultrapassa a cortina, inclusive. Agora, aqui temos uma questão muito complicada. Porque a nuvem que está lá na frente está dentro da pintura também. Quer dizer, ele pintou essa pintura e a nuvem ficou parada lá atrás. A nuvem não mudou de lugar. Ele pintou um quadro que provavelmente ele deve ter pintado mais do que meia hora para ter esse quadro aí, e a nuvem ficou parada lá atrás. E aí você tem que pensar o seguinte: esse caminho, ele continua. Mas como que você tem certeza? Você não pode ter certeza. Você tem certeza por causa dessa árvore que está aqui. Não, mas e se não tiver árvore nenhuma? E se aqui atrás tiver uma casa? E esse coisa termina aqui, e esse caminho faz assim para entrar na frente da casa. Então, o que você vê, o que você não vê, é uma questão muito, vamos dizer, do que você espera, da sua expectativa, do que você deseja e do que você não quer ver. Você não quer ver o que não tem lá atrás. Entendeu? Isso chama-se a condição humana. Então, esse trabalho, que também é um trabalho extremamente irônico, é um caçador, aqui estão as árvores, e entre ele e a floresta foi construído um muro que, por acaso, na construção do muro, prendeu o braço dele. Então, ele está lá com a espingarda, ele não pode passar para lá, mas também não pode sair, porque ele ficou preso na construção do muro. Essa questão, ela vai abordar muitos artistas depois, inclusive um dos grandes artistas contemporâneos, que é o Gormley. São esculturas de ferro do Anthony Gormley, que teve uma exposição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um dos maiores escultores contemporâneos. E o que ele faz? Ele prende essas esculturas no teto, né? E está aqui. Eles estão presos no teto como o outro está preso com o braço. E ele tem uma série de outras figuras que não estão presas, que estão deitadas, que estão em pé. Ele tem uma... Bom, enfim. Eu estou só mostrando que um artista desse gabarito, dessa qualidade, dessa contemporaneidade, que cria essa imagem tão
incômoda e ao mesmo tempo deslumbrante, ele foi beber lá no Magritte. Quer dizer, é um artista contemporâneo que está relacionado com o artista do modernismo. Essa pintura do Magritte é um detalhe, é uma maravilha. É uma cadeira em cima de uma cadeira gigantesca. É uma cadeira gigantesca, onde tem uma cadeirinha lá em cima. O que quer dizer isso? Cada um... Vai lá olhar o quadro, né? Você quer saber o que significa isso? Vai lá olhar o quadro. Agora passa. Esse é um dos trabalhos mais importantes de um dos maiores artistas conceituais brasileiros, que é o Cildo Meirelles. É uma mesa e uma cadeira. Notinho. A cadeira está em cima de outra cadeira, que cada perna... Entendeu? São 4 pernas que formam 16, que formam não sei em quantas, para sustentar a mesma coisa, e essa cadeira forma a parte da cadeira, que forma a parte da cadeira, que forma a parte da cadeira. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso, que tem significados muito grandes, metáforas riquíssimas, mas que também vem lá do Magritte. Esse trabalho do Magritte, que é talvez um dos meus favoritos também, é uma pintura que representa também uma paisagem lá fora, uma varanda, onde esse trabalho está preso também num cavalete, só que ele está preso de cabeça para baixo. Aqui não tem nada escrito isso aqui, porque eu tirei de uma coisa, como eu não enxergo bem, eu não vi que tinha aqui o negócio de quem colocou, né? Tira isso aqui. Bom, só que onde está a assinatura desse trabalho? Está aqui. Quer dizer, ele está dizendo uma coisa que o título explica. O nome desse trabalho é The Alarm Clock. O despertador. O despertador. E causa, viu? Você pode imaginar isso na década de 50, isso no museu, a irritação que devia dar para as pessoas, entendeu? E o que é a função da arte, o que não é a função da arte. Bom, esse trabalho me influenciou muitas pessoas. Um dos maiores artistas contemporâneos alemães, Baselitz, fez o seguinte. Ele, até 1960 e poucos, ele pintava figuras meio expressionistas, mas que chamavam os novos selvagens alemães, quando ele era jovem, todos de cabeça para cima. De repente, ele passou a pintar todos os trabalhos de cabeça para baixo. Ele só pinta retratos, paisagens, naturezas mortas, tudo de cabeça para baixo. Eu sei o que aconteceu. Ele viu o Alarm Clock do Magritte. Quer dizer, ele pode até me processar, porque não foi isso. Duvido que não tenha sido, entendeu? Agora, o trabalho dele é genial. Ele é um dos maiores artistas contemporâneos. O que tem de contemporâneo nisso? Ele está falando que está tudo de cabeça para baixo. Ele descobriu que realmente está tudo de cabeça para baixo. Esse é o conceito que ele está trazendo. Nós vamos encerrar agora. Esse é um trabalho do Magritte que eu acho que qualquer psicanalista, eu também, uns que eu adoro. Chama-se Dias Gigantescos. É uma mulher sendo atacada por um homem. Só que se vocês repararem, o homem está todo dentro do corpo dela. Ele não sai daqui, ele não sai daqui, ele não sai daqui. A interpretação eu não quero dar porque eu não sou psicanalista. A representação da histeria, né? O que nem bota no livro dele, né? Ele coloca, fala isso, fala né? disso, é. Então eu acho que esse tipo de colocação tem muito a ver, por exemplo, agora falando de mim, com o que eu faço. Porque eu falo das coisas que estão dentro de mim, que eu sinto, que eu tenho medo, ou que eu desejo, ou que eu acho que não pode, ou que pode. E o fato de eu fazer psicanálise há 50 anos, eu comecei a fazer psicanálise com 19. Escolhi o Dr. Pedro de Figueiredo Ferreira, que muita gente sabe a importância dele. Ele foi fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e ele foi analisado pelo Winnicott, que é um dos maiores analistas de todos os tempos. Enfim, então, o meu trabalho é influenciado pela psicanálise. E estou muito contente que hoje eu percebo que os psicanalistas gostam muito do meu trabalho. Né? Eu acho isso. Bom, aqui eu quero falar uma coisa que vai ser a última coisa que eu falo. O Magritte
Em 1949 já era um artista bastante conhecido. Tinha feito várias daquelas pinturas que nós vimos antes, já tinha feito, vamos dizer, as pinturas em que ele coloca uma questão metafórica, né, que você tem que descobrir, da cortina, do quadro que está atrás do quadro, da mulher com a figura. E aí as pessoas diziam o seguinte, especialmente os críticos, que o trabalho dele era feito de uma maneira medíocre. E ele ficou furioso, evidentemente. E ele deu a explicação que eu acho maravilhosa, maravilhosa. Ele diz o seguinte: eu não quero que o brilhantismo da minha pintura, falando de Salvador Dalí, não citou o nome, mas não poderia ser outro. Eu não quero que o brilhantismo do meu trabalho impeça a compreensão do conteúdo. Então eu pinto da maneira mais banal possível para que o conteúdo fique em primeiro lugar, que o conteúdo seja a coisa que interessa, a coisa que importa. Aí começaram a discutir se isso era, se não era verdade, se não era verdade, não sei o que tem. Ele disse, eu pinto como eu quero, entendeu? Não sei o quê. Mas havia uma complicação. Então, em 1948, ele fez uma exposição em Paris, que até hoje algumas pessoas, vamos dizer, até gente que conhece arte, até artistas, dizem, não, mas aquilo é muito ruim. Aí eu fico pasmo, é a série que eu mais gosto do Magritte, mas é mesmo, de verdade. Porque você... Aí eu digo, eu briguei com uma artista da minha idade, que ela gostava do Magritte, mas isso ela não suportava, porque isso mostrava que ele tinha um lado medíocre. Esses trabalhos. Isso aqui é o cachimbo, né? Só que o cachimbo desse aqui está entrando pela testa, pela orelha, pela boca, pela bochecha, né? Pelo pescoço. Estão todos sendo fumados. Isso aí é um outro cachimbo. São os cachimbos. São os cachimbos que na verdade, o que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte: pensem o que vocês quiserem. Eu vou fazer agora uma série que ele não explicou isso nunca. Nunca. Ele nunca disse essa frase que eu vou dizer. Mas eu tenho certeza que foi isso. Porque eu já vi muita gente falando sobre a força do Magritte de fazer essa série. Sobre a importância dessa série. Ninguém fala a palavra, a história da palavra, né? A palavra. Você consegue imaginar uma pintura mais ridícula do que essa? Uma galinha que tem um castelo na cabeça e tem um véu que sai e que tem umas coisas que são aquelas bolinhas que fazem barulho. Isso saiu assinado, Magritte, em 1948. E tem um sol, uma coisa lá que parece assim, sei lá, um ravioli. Não podia ser mais mal pintado para a época, porque senão ninguém nem ia entender o que era o negócio. Né? E a ironia dele estar fazendo isso. Isso aqui é uma pintura baseada numa toalha de mesa. Ele transforma a tela numa toalha de mesa. Aí ele faz uma árvore, né? É uma igreja lá no fundo, umas casinhas, e é um ladrão que ele vem com um saco, um perneta, que já é uma complicação para o ladrão ser perneta, né? Com o pet dele, que em vez de ser um cachorro, é uma galinha, né? Pintada dessa maneira, absolutamente distorcida, à vontade, mandando todo mundo para aquele lugar. Me influenciou profundamente. Na hora que eu li o trabalho, eu entendi, porque eu já conhecia bem Magritte. Na hora que eu olhei o trabalho, eram assim 4, 5 trabalhos no museu, na Europa. E eu, quando entrei e vi os trabalhos do Magritte, eu disse assim, perfeito. É a resposta dele, dizendo o que interessa para o artista, mais do que qualquer coisa, é a liberdade de fazer o que quer. É a liberdade de fazer o que quer, seja numa ditadura, seja numa ditadura de... Ser oposição. Hein? Ter liberdade para ser oposição? É liberdade para ser o que ele quiser. Se ele quiser, em vez de fazer isso, fazer uma cópia de uma santa do Leonardo da Vinci, é a liberdade dele. Ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer uma abstração, vamos dizer, em que essa parte aqui, desse pé, dessa perneta com essa coisa de madeira e essa galinha venha
e daqui para cima seja uma abstração, é a liberdade dele. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, dele ser contra, dele ser a favor, dele brigar, dele... o que ele quiser. Essa série é o seguinte, o que essa série diz é o seguinte: Magritte acha que a liberdade do artista é mais importante do que qualquer coisa. E isso me influenciou profundamente, porque eu acho que o que eu faço é de uma liberdade muito grande, especialmente considerando que eu comecei a pintar em 1970. Eu acho que por hoje a gente pode parar aqui. Maravilhoso. E se alguém Muito quiser... obrigada.